Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de Contemporânea 1. Essa é a nossa primeira unidade, desculpem, né? Essa é a nossa primeira unidade que vai focar no tema das revoluções na passagem do século XVIII para o século XIX. Como não teria como, né, deixar passar, a primeira revolução que nós vamos abordar será justamente a Revolução Francesa. Aquela que, segundo alguns autores, especialmente o Eric Hobsbawm, que vai ser a leitura de referência que nós vamos utilizar para essa discussão, considera a Revolução Francesa uma das principais revoluções que dá origem, que marca, né, a idade contemporânea, que confere o arcabouço político da nossa era em conjunto com as transformações econômicas oriundas de outra revolução, que é a chamada Revolução Industrial. Então, a Revolução Francesa traria a marca política da nossa era, enquanto a Revolução Industrial daria a sua feição econômica. E antes da gente entrar propriamente na Revolução Francesa, eu gostaria de começar com um trecho aqui, né? Ou melhor, antes da gente entrar na discussão do texto do Hobsbawm, eu gostaria de começar com um trecho que é um trecho do Mathieu, que traz uma reflexão bastante interessante para a gente pensar esse evento, né? Perceber que esse evento não se trata apenas de um evento pontual que acontece ali naquele momento em função meramente das vontades políticas, mas que é um evento de longo prazo, né? Ele explode ali, e aí a gente vai ter um momento de aceleração da história, como corresponde aos processos revolucionários de um modo geral, mas ele é lentamente gestado, né? Então é nisso que esse trecho do Mathieu traz, né, de reflexão. Eu vou ler aqui esse trecho para a gente ficar aí com essa reflexão na cabeça no decorrer dessa nossa videoaula. Então ele diz o seguinte: as revoluções, as verdadeiras, aquelas que não se limitam a mudar as formas políticas dos governantes, mas que transformam as instituições e alteram a propriedade, caminham por muito tempo invisíveis, antes de virem à luz como resultado de algumas circunstâncias fortuitas. A Revolução Francesa, que surpreende por sua rapidez arrebatadora, tanto os seus autores e beneficiários como as suas vítimas, foi gestada lentamente durante um século ou mais. Ela saiu do divórcio cada vez mais profundo entre as realidades e as leis, entre as instituições e os costumes, entre a letra e o espírito. Então é interessante a gente refletir um pouco, né? Se tivéssemos um momento presencial, seria um momento da gente conversar um pouco sobre esse trecho, né? Entender um pouco melhor o que ele está querendo dizer aí, né? O que seria isso? Que transformações, que divórcio é esse cada vez mais profundo entre a realidade e as leis? Então a gente vai ver que a realidade francesa, ela não mais se coadunava com a configuração política que estava ali configurada às vésperas da Revolução. E dentre os fatores que geram esse divórcio, essa incompatibilidade, a gente vai ter alguns elementos, algumas questões mais pontuais, né? Alguns episódios que contribuíram para o desgaste do Estado francês, mas que estariam mais relacionados a esse período mais direto, né? Então, tá para além dessa questão mais profunda, desse divórcio de mais de um século, né, que o Mathieu se refere, mas que são eventos aí mais próximos no século anterior, que contribuíram para, no caso, o desgaste fiscal do governo francês às vésperas da Revolução. Que a gente vai ver que agora vamos tratar do estopim da Revolução, né? Então, aqueles acontecimentos mais imediatos, e depois vamos abordar também algumas causas mais profundas para a Revolução Francesa. Então, dentre os estopins, a gente tem os altos gastos que o governo francês efetivou nos anos anteriores, né? Em torno de, no século anterior, né? Mas que foram acumulando déficit, foram acumulando gastos, prejudicando o orçamento da França. Pois bem, então a crise que leva à Revolução Francesa, ou melhor, o estopim para a Revolução Francesa, é justamente o déficit que o Estado se encontra, o Estado francês, e que precisa ser sanado de alguma maneira. Ou seja, o governo, né, o Estado francês não tem mais dinheiro, né, e não tinha como obter novos empréstimos
para sanar essa situação, porque esses empréstimos estavam também impagáveis. Então, qual que foi a tentativa, né? O rei, à época, que era o Luís XVI, através do seu intendente-geral de finanças, que era o Calonne, necessitou buscar um plano de reformas, né? Reformas que, de alguma maneira, teriam que alterar, reduzir os privilégios da nobreza e do clero, que, como sabemos, no antigo regime, a gente tem a sociedade marcada por essa divisão entre as ordens sociais, né? A primeira e segunda ordem, que são justamente o clero e a nobreza, e a terceira ordem, ou terceiro estado, que é o restante da sociedade, correspondendo a 97% da população, em meio aos quais, né, a nobreza e o clero têm uma série de privilégios, dentre eles o privilégio de participação política, que é negado ao terceiro estado, na maioria dos cargos públicos dentro do Estado francês, e o clero e a nobreza recebem impostos, recebem tributos, enquanto o terceiro estado os paga, né? Então, para resolver esse problema das reformas fiscais, era necessário reduzir esses privilégios da nobreza e do clero. Ou seja, isso já é um sintoma da decadência de mais longo prazo do antigo regime, né? A decadência daquela ordem, que é fruto do surgimento de novos sujeitos, novos grupos sociais que estão colocados aí no período. Né? Dentre eles, a chamada burguesia, que, como nós vamos ver no curso, é um grupo bastante complexo, né? Não se trata apenas de comerciantes, como ficou associada a sua origem ligada às antigas cidades medievais, mas um grupo bastante complexo e em processo de complexificação, que está aí, né, disputando território do ponto de vista econômico, e nós veremos a partir dos próximos slides que também cada vez mais do ponto de vista político. Né? Mas por enquanto o que nos interessa ver aqui é que a gente tem uma crise econômica, essa crise precisa ser resolvida, o governo de Luís XVI está tentando arrumar uma solução para isso, criando uma subvenção territorial, que seria um imposto pago por todos os estados, inclusive aqueles que antes estavam isentos do pagamento de impostos, no caso, a nobreza e o clero. Para aprovar essas reformas, não havia uma obrigação, já que estamos falando de um Estado absoluto, né, de um governo em que o soberano pode tomar as decisões sem que isso passe por uma consulta ao legislativo. No entanto, considerando a dramaticidade da medida, o governo buscou a aprovação dos membros da chamada Assembleia dos Notáveis. O que era essa Assembleia dos Notáveis? Isso no ano de 1787, ou seja, 2 anos antes da Revolução Francesa. Então, é levado para a Assembleia dos Notáveis essa consulta. Uma consulta, por quê? Porque a Assembleia dos Notáveis não era um poder legislativo, eles não tinham o poder de legislar, eles apenas eram uma espécie de conselheiros reais, então tinha apenas o caráter consultivo. A mesma coisa vale, porque a gente vai ver posteriormente que eram os Estados Gerais. Os Estados Gerais também eram espaços, né, consultivos, mas ele correspondia, né, a ideia era que englobasse todas os diferentes estamentos sociais, né, os diferentes grupos sociais, no caso dos Estados Gerais. A Assembleia dos Notáveis, como o próprio nome indica, ela se restringia a esses grupos, né, dos, entre aspas, notáveis. Ou seja, a Assembleia dos Notáveis, ela era bastante restrita. Aqui a gente tem um quadro, né, que representa a Assembleia dos Notáveis justamente neste ano, de 1787. Então, esse quadro foi pintado nesse período, né, justamente dando destaque a essa Assembleia dos Notáveis, que, como vocês podem perceber, não é tão numerosa assim. A gente vai contrastar depois com os Estados Gerais. Então, essa Assembleia dos Notáveis é na qual participam esse grupo de nobres e membros do clero, os quais o rei consulta antes de aprovar algumas medidas. E o que essa Assembleia dos Notáveis faz em relação à proposta real? Basicamente, a Assembleia dos Notáveis rechaça, né? A Assembleia dos Notáveis alega que não é possível aprovar um imposto novo sem que isso passe por uma outra
instância, que seria a dos Estados Gerais, tá? Os Estados Gerais, gente, registrem que é muito importante vocês atentarem para o que são esses Estados Gerais. Até porque no texto do Hobsbawm ele faz menção aos Estados Gerais em diversas circunstâncias, né? Mas é importante, eu estou fazendo aqui uma cronologia da Revolução Francesa até para tornar mais fácil a leitura do texto do Hobsbawm, que às vezes não é tão linear assim. Pois bem, o que são os Estados Gerais? São um organismo, uma instância, né, também consultiva, ou seja, não é um poder legislativo, né, que não estava colocado em prática, né? Os Estados Gerais, eles tinham sido convocados como sendo uma grande reunião com representantes de todas as ordens, né, do primeiro estado, do clero, do segundo estado, da nobreza, do terceiro estado, que é o restante da população, esses 97% da população, e que os convocava para pedir aconselhamento, consulta, né, em relação a alguma mudança, alguma proposta. Isso só havia sido feito mais de 100 anos antes, né, um instrumento que só tinha sido utilizado no ano de 1614. Então vocês podem se perguntar, ué, tá, mas por que então que a Assembleia dos Notáveis, né, propôs isso? Como uma forma de atrasar, desviar a atenção, né, e fazer com que esse imposto não fosse aprovado. Afinal, esse imposto iria incidir sobre a nobreza e sobre o clero. O que nós vamos ver mais adiante é que essa iniciativa deles foi um grande tiro no pé da própria nobreza e do próprio clero. Porque uma vez que se convoque, aí o governo não vê outra alternativa senão efetivamente convocar os Estados Gerais, eles vão cada vez ficar mais fragilizados, trazendo para a cena política o terceiro Estado, que cada vez vai querer ampliar significativamente o seu poder. Incapaz de solucionar o problema, o governo foi, né, buscando alguns expedientes para tentar amenizar a crise fiscal. Um deles, né, que o intendente Brienne, que já substituía o Calonne, foi justamente retirar recursos do Fundo dos Inválidos, né, que era um fundo que juntava dinheiro para aqueles que haviam sofrido invalidez em função de guerras, de conflito, ou seja, um recurso que não era para esse fim. Mas mesmo assim isso não adiantava, não resolvia o problema fiscal. Foi então que o Brienne ele escolheu, né, decidiu, enfim, realizar a tal da Assembleia dos Estados Gerais, que os nobres diziam, né, da Assembleia dos Notáveis, né, eles diziam que era necessário. Então, para fazer uma medida tão intensa, assim, uma medida tão extrema, é preciso convocar essa instituição que desde de 1616 ou 1614, agora me confundi na data, não se havia sido convocada. Né? Então ele vai, convoca os Estados Gerais e se demite em agosto de 1788. Como a gente sabe, em períodos de instabilidade econômica e política, é muito recorrente, né? A saída, mesmo hoje, né? A saída de ministros, especialmente ministro da Economia, ministro da Fazenda, eles metem o pé porque está vendo que a situação é insolvível, né? Então foi essa situação aí que o Brienne se colocou e ele saiu, né? Convocou a Assembleia e meteu o pé, abrindo espaço para a entrada de outro intendente de finanças, que foi o Necker. O Necker, então, assumindo esse lugar, né? Ele conseguiu reabilitar os parlamentos. O que eram esses parlamentos? Eu esqueci de mencionar no slide anterior. Os parlamentos, eles não eram diferente da ideia do parlamento hoje, né? Que corresponde ao poder legislativo. Esses parlamentos eram uma instituição apenas burocrática que fazia o registro das leis, né? Então ele reinstitui esses parlamentos que se negaram a registrar as leis que ampliassem a taxação de impostos sobre o primeiro e segundo estado. Então o Necker ele conseguiu reconciliar com esses parlamentos, restituindo, reabilitando-os, e depois, né, de consultar esses parlamentos e também a Assembleia dos Notáveis, sugerindo de que nos Estados Gerais o terceiro estado pudesse ter 2 votos, porque tendo assim direito a 2 votos, né, o terceiro estado teria mais chance de aprovar essas medidas, que era de interesse ao governo. Era de interesse ao governo poder criar a taxação que resolvesse, sanasse o problema das finanças, o déficit do Estado, né? No entanto, o
os parlamentos e a Assembleia dos Notáveis, que tinha predominância dos nobres, não aceitou e exigiram que se mantivesse o formato de 1614, ou seja, né, 1614, que eu estava confundindo a data, foi o ano em que foi realizada pela última vez esse encontro dos Estados Gerais. Então, cada estado, né, no encontro dos Estados Gerais, teria direito a apenas um voto, independente da quantidade de deputados que tivessem ali representando cada um dos estados. Então, digamos que a nobreza tivesse 10 representantes, os 10 iriam se reunir, a decisão final ali daqueles 10 daria um voto, que iria disputar junto com um voto também dos representantes do clero e um voto apenas dos representantes do terceiro estado, que, como falei anteriormente, eram muito numerosos, porque correspondiam a em torno de 97% da população. Então, na prática, não importava quantos deputados tivesse em cada ordem, né? Mas no final das contas seria apenas um voto por estado. A princípio, então, o que a gente percebe é que a reunião dos Estados Gerais estava fadada à derrota da posição do terceiro estado, já que o clero e a nobreza recorrentemente se aliavam. No entanto, a gente vai ver que isso vai se modificando pouco a pouco, né? Que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente a respeito desse tiro no pé que a nobreza acaba dando, né? Porque nesse processo todo de negar o poder do rei, de desafiar o poder do rei, a nobreza acabava criando uma situação de instabilidade política e de deslegitimação da monarquia que abriu brechas para a revolta do terceiro estado, e com isso a nobreza acabou fragilizando a si própria, né? Porque ela era a grande beneficiária do antigo regime, junto aí, logicamente, com a realeza, mas o rei era parte aí desse grupo social, né? Então ela própria, sem perceber, começou a ameaçar a continuidade do seu próprio poder. Aqui eu vou mostrar para vocês duas imagens, que depois eu vou deixar para vocês analisarem. Duas imagens de períodos assim bem próximos, e a gente vai perceber como que o ano de 1789 é um ano de radicalização tremenda que vai levando à revolta aí do terceiro estado e, consequentemente, ao processo propriamente da Revolução Francesa. Esse primeiro quadro, como vocês podem observar, a gente tem a representação dos três estados, né? O próprio título é Três Estados. E esse quadro que está lá disponível na Biblioteca de Washington, Biblioteca do Congresso, a gente percebe, né? Fica claramente representados aí, de um lado, o clero pelas vestimentas, do outro lado a gente percebe a nobreza, que tem essa associação direta à questão das armas, né, como sendo a classe guerreira, isso desde a tradição medieval, né, uma vez que a nobreza, vocês devem ter estudado em história medieval, ela se configura como tal após a queda do Império Romano, quando esses senhores das guerras, né, esses soldados romanos, eles se assenhoram de domínios territoriais e passam a comandar aquela região, e os habitantes locais, que se tornam os servos, né, do período medieval, eles trabalham ali em troca dessa proteção, ofertando a esses senhores da guerra, que vão ser os senhores feudais, esses primeiros nobres, uma parte da sua produção e uma parte de trabalho também semanal na terra do manso senhorial. Então essa é a origem aí da nobreza europeia, então essa origem armada, que lógico vai perdendo sentido com o passar do tempo em termos práticos, mas que ele mantém enquanto toda uma mística, né, uma construção aí desse status associado àqueles que eram responsáveis pela atividade guerreira. Então por isso a gente vê o nobre representado com esse estilo guerreiro. E aqui a gente vê o povo, né, o terceiro estado, submetido, vocês percebem, né, associado a símbolos de trabalho, como a pá, né, o cesto de trigo, mas ao mesmo tempo que ele está submetido, dá a impressão de que ele está carregando, né, o regime, carregando a coroa, carregando a França aqui representada nessa ideia das três ordens. Então aí a gente já percebe essa imagem, né, do terceiro estado submetido de alguma maneira, ainda que ele não esteja revoltoso, mas, né, aliado ainda de alguma maneira à nobreza. Então é muito interessante perceber no processo. Esse aqui que é do mesmo ano, mas pouco depois, um período posterior, e que é um desenho satírico, já muda de figura
né, a constituição aí da cena. A gente vê mais uma vez essa representação do clero e da nobreza vinculada à ideia das armas. No entanto, o terceiro estado está completamente submetido, humilhado, né, pisoteado. Então aqui a gente já percebe uma configuração bem diferente. E aqui embaixo, quando a gente vê a legenda, né, que está em francês, diz o seguinte: o tempo passa e os mais úteis estavam pisoteados, humilhados, né, então afundados, pisoteados, né. Então essa é a situação que a gente vê representada nesse quadro. Então, mais uma vez, símbolos de trabalho, né, aqui a roda, os alimentos aqui no canto, a pá, mais uma vez, né. Então é muito interessante a gente ver essa modificação, porque é algo que vai acontecendo aí às vésperas da Revolução Francesa. Como falado anteriormente, efetivamente são convocados os Estados Gerais, né? Então a gente tem aí a convocação dos Estados Gerais, que já desde o início, iniciados em 5 de maio de 1789, eles estavam fadados a fracassar na missão que era justamente atribuir impostos à nobreza e ao clero para tentar resolver o problema do déficit, né, orçamentário. E aí, consequentemente, mas foi convocado, né, e consequentemente assumindo, entrando num espaço de poder, o terceiro estado cada vez mais pressionava para ampliar a sua participação, uma vez que estava explícita a desigualdade de poder que estava instaurada naquela instituição, né, naquele espaço ali. Então, eles foram pressionando, o Luís XVI dobrou a representação do terceiro estado, né, então dobrou o número de deputados que participavam do terceiro estado, a partir das exigências do terceiro estado. No entanto, manteve aquela votação que era um voto para cada estado, ou seja, na prática, o terceiro estado continuava apenas com um voto, mas tinha o dobro de deputados, o que a princípio não mudava nada as decisões. Porém, isso já tornava os mais numerosos cada vez mais poderosos ali dentro, ainda que não efetivamente em termos de conseguir aprovar algo, mas em termos, né, de mobilização, de possibilidade de interferência, de influência também, e estimulando inclusive a própria revolta deles, né? E foi nisso que deu, foi isso que aconteceu. As tensões foram cada vez mais acirrando, o terceiro estado ampliando as suas exigências, exigindo sessões conjuntas, votações que fossem votações nominais para saber, né, quem votou em quê, e que fossem por cabeça, né, que cada deputado tivesse um voto, e assim o terceiro estado teria a grande maioria ali na votação. Então, em 17 de junho, né, e aí já conseguindo o terceiro estado convencer uma parte do clero, ou seja, o primeiro estado, que era o clero, já não estava completamente unificado, uma parte do clero já foi se aproximando do terceiro estado, sendo convencido pelo terceiro estado e a necessidade de criar a taxação, né, e criar e dar também mais poderes para esse terceiro estado. O que o terceiro estado então fez? Declarou inválido os Estados Gerais e criou um novo espaço de debate, discussão e aprovação, né? Um debate que fosse inclusive efetivo, que foi a Assembleia Nacional, não apenas consultivo, mas deliberativo. Aqui a gente tem um quadro que, ele é bem recorrente, aparece muito em livros didáticos, que é justamente o quadro que representa esse encontro aí da Assembleia Nacional, né? Então a Assembleia Nacional, como a gente percebe, é muito maior, né? Muito mais numerosa do que aquele primeiro quadro que nós vimos da Assembleia dos Notáveis, né? Então uma reunião que vai para muito além, né, de um grupo restrito de nobres, mas inclui também o terceiro estado, o clero e a própria nobreza, ainda que a nobreza e o clero aí nesse momento, uma parte, né, do clero, tivessem oposição a essa ideia de criar uma Assembleia Nacional. Foi então que o rei, logicamente, né, vendo seu poder completamente ameaçado, ameaça essa que começou a partir da própria nobreza, como eu falei anteriormente, que foi deslegitimando o absolutismo real,
né? Um rei, então, vendo ele ali completamente perdendo o poder das mãos, né? O poder tá escorrendo pelas mãos do rei. O rei, logicamente, proíbe e fecha aquele espaço que eu mostrei anteriormente, que era o espaço de reunião da Assembleia Nacional. Fechou, né? Mandou os guardas interromper, acabar com aquilo ali, chega de palhaçada, isso no dia 20 de junho. E o que os representantes do terceiro estado fizeram? Foram e se reuniram num outro espaço que estava vago, né? Um espaço que estava vazio, que foi um salão, que era um salão em que tinha um jogo, né, que era o jogo de pela. Alguns alunos já até me explicaram o que era esse jogo, eu não me recordo mais. E isso se deu justamente no ano de 1791. Opa, desculpa, no ano de 1791. No dia 20 de junho de 1789, e esse quadro, que é um quadro próximo, né, um quadro 3 anos depois, de 1791, ele retrata esse momento, né, esse momento aí que é véspera da Revolução Francesa propriamente, né, mas é o início, é a criação da instabilidade política e institucional que vai criar o terreno fértil para a Revolução propriamente começar. Até agora eu tô falando isso tudo, a Revolução ainda não começou, tá, gente? Eu tô mostrando a bagunça política que antecede a Revolução. Então, o que acontece? Esse quadro, que já é num período já pós-revolução, ele está, né, criando todo um imaginário em torno desse momento, né, esse momento de não aceitação do autoritarismo real, né? Então a gente vê aí nesse quadro uma série de símbolos, uma série de elementos. Eu costumo, quando estamos no modo presencial, fazer um momento de análise de fontes com esse quadro. Os alunos vão, observam, né, percebem alguns elementos, a questão das luzes, né, que a ideia das luzes está muito presente aí, em função do pensamento iluminista, né? A gente vê uma ideia aí de conciliação dos estados ali na frente, na figura daqueles 3 representantes. Alguns alunos fizeram até algumas pesquisas mais profundas, procuraram até artigos que analisavam esse quadro e viam quem era quem aí nessas figuras que estão mais destacadas no quadro. A questão do povo lá fora que não está participando, mas que está observando e que manifesta apoio ao que está acontecendo lá dentro, que está olhando pela janela, né? Então tudo isso foi bastante analisado para a gente perceber esse momento aí, que é um momento muito importante, porque antecede o caos, né? O início aí do caos, o início da revolução. Então o que aconteceu? Né? O rei, ele reagiu, como eu falei, ele fechou as assembleias, a Assembleia Nacional, né, atendendo inclusive ao pedido da nobreza, que estava também preocupada, vendo que, opa, agora o negócio saiu de controle. Deviam estar pensando, pô, pra que a gente foi pedir esses estados gerais acontecerem, né? Pra que a gente crente que com isso ia ganhar tempo, ia conseguir reverter a cobrança de impostos, mal sabiam eles, né? A história é bem assim, né? A história, muitas das vezes, as intenções são umas, as vontades são umas, e os rumos dos acontecimentos vão para um sentido bem oposto àquele das intenções do grupo que dá o primeiro passo para. E aí o que acontece, né? Então o rei, ele realiza uma sessão real no dia 23 de junho, 3 dias depois, ordenando que as ordens se reunissem separadamente, ou seja, era contra essas decisões do terceiro estado, de que todo mundo iria discutir ali na Assembleia Nacional, cada um teria direito a um voto, né? E aí ele tenta algumas medidas de conciliação. Ele mantém a igualdade fiscal, ou seja, a nobreza e o clero vão ter que pagar impostos, mas ele reafirma que a nobreza teria direito, né, o clero e a nobreza teriam direitos aos dízimos, rendas e deveres feudais e senhoriais, né, os deveres ligados a essa tradição feudal de pagamento de impostos, pagamento de serviços, de corveias, que a nobreza e o clero tinham esses direitos, né, esses privilégios, poderíamos dizer, foram mantidos. Então o terceiro estado, mais uma vez, ele desafiou o poder real, afirmou as suas decisões anteriores, afirmou a necessidade de manter a Assembleia Nacional, e dessa vez o Luís XVI não conseguiu reprimi-los. O que aconteceu então? No dia seguinte, no dia 24 de junho, a maior parte do clero mudou de lado e passou a apoiar o terceiro estado, viu que o balanço do poder já tinha guinado para outra direção e passou a compor e apoiar a Assembleia Nacional. Até em meio à nobreza isso também aconteceu, e 47 delegados da nobreza passaram também a compor a Assembleia Nacional. O rei, então, vendo que se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? O rei, então, acabou sancionando a Assembleia, uma vez que ele não tinha mais condição de impedi-lo.
No entanto, o rei ainda tinha, né, as intenções de manter-se enquanto um absoluto poder que estava ameaçado, que estava abalado ali. E ele vai começar a fazer uma besteira atrás da outra. Essa aqui vai ser uma das besteiras que vai, em último caso, a gente vai ver que o rei vai chegar, inclusive, a ser decapitado, né, em função das várias trapalhadas que o Luís XVI vai fazendo aí no decorrer do caminho, cada vez deixando a situação mais difícil para ele mesmo e contribuindo também para um processo de radicalização revolucionária. Mas vamos lá, isso são cenas aí do próximo capítulo. Então, o que o rei faz, né, uma vez que a Assembleia Nacional é convocada, ele acaba sancionando. Ele continua convicto da necessidade de fechar a Assembleia. Então, ele arregimenta 20 mil soldados destinados a atacar Paris e fechar essa Assembleia. Esses soldados, gente, como era recorrente naquela época, ainda não havia um exército nacional propriamente, né? Os exércitos nacionais, entre aspas, eram exércitos que eram soldados pagos, né? Soldados que vinham de diferentes países. Era muito comum mercenários, né? Mercenários alemães, por exemplo, que compunham essa regimentação aí. Então eles não tinham uma identificação nacional. Não era como a gente tem a ideia de hoje, um exército brasileiro, né? Não tem nada a ver com isso. A gente vai ver quando que isso surge, que é justamente ao final da Revolução Francesa, no período napoleônico. Que aí, efetivamente, a gente pode falar do surgimento de exércitos nacionais. Mas esse arregimento aí de 20 mil soldados, eles tinham essa configuração, né, mista de mercenários de diferentes países. Então, essas tropas reais, elas se preparam para atacar Paris, atacar e fechar a Assembleia Nacional. E o povo, vendo essa movimentação militar adentrando a cidade, começa a ficar apavorado. Pensa, o que está acontecendo aí, né? Então são tropas alemães entrando, a mando aí do rei, e o próprio regimento francês, né, aqueles que faziam parte aí das tropas francesas, que não eram propriamente um exército nacional, como eu falei, começaram também a ficar incomodados com aquilo e mudam de lado, né? E chegam a apoiar, vai para o lado do povo, que começa a se revoltar, contribuindo para a emergência de uma revolta geral, né? E essa revolta, inclusive, contou com vários burburinhos e rumores, por exemplo, o rumor de que os canhões da Bastilha estariam apontados para a cidade e que iria atacar a própria população. Então, esse medo também contribuiu para que as pessoas fossem para a Bastilha, atacassem a Bastilha, que, como a gente vai ver aí no texto do Hobsbawm, o Hobsbawm aponta muito isso, né? A Bastilha era mais do que uma mera prisão, ela era um símbolo do absolutismo real, né? E o povo, então, ataca essa Bastilha, tanto por conta desses burburinhos também, como porque ela significava essa opressão do rei, essa opressão que agora estava sendo amplamente questionada. E aí, então, a gente tem mais um quadro, né? Um quadro que é famosíssimo. Esse, certamente, vocês já viram em livros didáticos, que é justamente o quadro que representa o momento da queda da Bastilha, em que o povo invade a prisão, mata os soldados que estão lá nessa prisão, né? Defendendo aí a prisão, e liberam os presos, que grande parte deles eram presos políticos que ocupavam aí a Bastilha. Vários nomes famosos, né, do pensamento iluminista tiveram passagem aí pela Bastilha, como é o caso do Voltaire, que chegou a ser aprisionado na Bastilha. Até mesmo, né, algumas pessoas que eram vistas como pessoas com ideias subversivas, ideias inapropriadas, como o Marquês de Sade, né, escritor, que deu origem, inclusive, às palavras, né, como sadismo, por conta da sua literatura erótica. Ele também chegou a ser preso aí na Bastilha. Então a Bastilha tinha esse símbolo, né, da repressão, símbolo da opressão. E como é que foi essa derrubada aí da Bastilha? A Bastilha, ela no intervalo de, acho que agora eu estou um pouco esquecida, mas acho que foi de aproximadamente uma semana, ela foi completamente desmontada. Imagina, é um castelo, como vocês podem ver, um castelo de pedra. Ele foi sendo desmontado, as pessoas, a população de Paris foi entrando e acabando completamente, desmontando totalmente a Bastilha. Conta-se, inclusive, um dos símbolos, né, de ter participado dessa revolta era você pegar, né, uma lembrancinha, guardava um pedaço de pedra e levava para casa para mostrar que participou desse momento aí de rebeldia, que foi a derrubada da Bastilha.